Esta é a Essência do Gourmet, o programa onde todas as semanas, aqui no Porto Canal, juntamos o melhor de dois mundos, vinho e gastronomia. Daqui a nada vamos começar a nossa conversa com o convidado desta semana, o crítico de vinhos Aníbal Coutinho. E pelo meio vamos ter pelo menos mais 3 convidados. Os telespectadores mais atentos às coisas do vinho conhecerão certamente o nosso convidado especial de Gingeira. Olá Aníbal, bem-vindo. Olá, como é que a determinada altura um engenheiro civil começa por escrever e debater vinhos? Eu de facto tenho um percurso na engenharia civil um bocadinho diferente. Eu fiz todo o meu curso superior regado a vinho, que não é normal. Os universitários costumam usar outras bebidas. Sempre me aproximei desde jovem das revistas da especialidade e depois, acabando esse curso superior, comecei a trabalhar como engenheiro na área da direção de uma empresa de engenharia e passaram pelas minhas mãos alguns projetos de adegas. Portanto, de facto, a minha proximidade com o vinho faz através do que se pode considerar a engenharia do vinho, o projeto de adegas. Mas calculo eu que nessa fase não te passasse sequer pela cabeça um dia te dedicares a 100% a esta área. Confesso que não, mas foi uma proximidade crescente, o contacto praticamente regular com enólogos, ver as uvas, perceber como é que as uvas chegavam, o que é que era necessário desenhar em termos de tecnologias e depois de algum cansaço também natural de 12 anos na engenharia civil, falei com a família e resolvi voltar à universidade e, portanto, tirar uma segunda formação académica já na área da enologia e da viticultura. E a escrita e a crítica? Isso, de facto, há um contacto com a revista Evasões, onde começo a fazer uma pequena explicação daquilo que sentia sobre o vinho, propondo alguns vinhos. Essa crítica é bem aceite. Também, se calhar, porque se tratava de uma voz nova, num momento em que havia uma certa hegemonia de uma determinada forma de fazer crítica, sobretudo centrada numa revista especializada, e portanto tive essa oportunidade, comecei a colaborar com a Evasões, depois expandi no Grupo Global Notícias e pronto, e até agora tenho tido oportunidades. Também sempre tentei ser bastante criativo, usando uma nova visão que a universidade, portanto, a parte técnica também me dava e a prova mais técnica me dava. Fui criativo nas abordagens, creio eu, e também nas propostas. Portanto, de alguma maneira tive algum empreendedorismo à volta da crítica de vinhos. Daqui a pouco vamos retomar esta conversa com Aníbal Coutinho. Para já vamos ficar a conhecer o que pensa uma autoridade no que respeita ao marketing de vinhos nos Estados Unidos. Ficou para a história a frase que um antigo presidente dos Estados Unidos usou em campanha eleitoral para descrever o maior problema que o país enfrentava na altura. Em bom português disse qualquer coisa como "é a economia, estúpido". Pois é, compreender e estimular a economia é passo certo para um caminho de sucesso empresarial. Em mais um momento de aperto económico à escala global, uma referência no marketing de vinhos esteve no nosso país a apresentar um estudo sobre o comportamento dos consumidores norte-americanos e a principal conclusão comprova precisamente uma tendência contrária à que vivemos na generalidade da Europa. Despite the economic difficulties of the past few years, wine consumption overall in the U.S. continues to grow, which is somewhat in contradistinction to what's happening in some of the traditional wine-producing countries in Europe, where per capita consumption is in decline. No estudo que apresentou no Porto, a convite da Vini Portugal e perante a audiência de uma conferência organizada pelo IPAM, John Gillespie alertou para a importância que uma nova geração de consumidores está a assumir nos Estados Unidos. And we also have generational segmentation that has led us to believe, and I think with some good reason, that we have a younger generation of wine consumers in the U.S. who are really involved with wine at a much earlier stage of adulthood than we've seen previously.
And that seems to be driving the pace of consumption, and it's also driving interest in a broader world of wines beyond just what people find in their own home markets. And I think that's very good news and provides some opportunity for traditional wine-producing countries to be importing more wines and more wines of interest into the United States. Portugal está entre a dezena de países que mais vinhos exporta para os Estados Unidos. No entanto, convém perceber como funciona na atualidade o mercado norte-americano, não só em termos de preços médios dos vinhos, como no que respeita aos momentos de consumo. Neste ponto, a crise económica global também mexeu com hábitos americanos. Part of what we have to understand is that there are two markets in the U.S. There's the on-premise market where wines are consumed in restaurants, and there's the off-premise market where people buy wines in stores and take them home with them. And we've seen a shift in the patterns of American consumers from doing more entertaining at home and more entertaining with their families and friends, and less frequently dining in restaurants as one of the consequences of the recession. And so the way that that's changed the dynamic of the wine market is that there are wine price points that seem to be ceilings beyond which people don't want to go. So for everyday wines, we're finding $20 is kind of a significant price point that people want to find good value, good flavors, interesting wines, but under $20. And then when you go to more interesting wines from distinct places or producers, $50 becomes the next price point that people are conscious of. So you've got producers from around the globe who are trying to figure out how to fit into the U.S. market in both the on-premise and the off-premise, but more in the off-premise to meet the price points where the consumers are actually now spending most of their time and their money. E no caso específico dos vinhos portugueses, o que sabe concretamente o consumidor norte-americano? There's both a sort of good news and bad news about Portuguese wines in the U.S. And the bad news is that the only thing that U.S. consumers, and I would say even most of the U.S. wine trade, knows about Portugal are the port wines. The good news is there's so much production of wonderful, dry, still table wines, both white wines and red wines, and even some rosés and some sparkling wines in Portugal that seem to me to be really appropriate for the U.S. market in terms of quality and value and price point. And that's the good news because that's what people don't know. That's what the U.S. market doesn't know about Portugal. Now, somebody's going to have to make that connection. Someone's going to have to introduce that new generation of Portuguese wines to the American market. O primeiro conselho está dado. E já que estamos a conversar com um reputado especialista em marketing de vinhos, não custa pedir uma derradeira pista para o futuro. I think the most important thing by far, and it's one of the things that's a real strength of Portuguese wine, is that the grape varieties that make Portuguese red wines and white wines are not grown anywhere else in the world. They're indigenous native grape varieties to Portugal. To me, that's a tremendous strength. So the first piece of advice I would give is be who you are. Don't rip up your vineyards and plant Chardonnay and Cabernet Sauvignon and Merlot just because everybody else is doing that. It's way better to be authentic and to be unique and to be distinctive and offer the things that can only truly be made here because that's what adds value to the product. Os conselhos de John Gillespie, especialista norte-americano em marketing de vinhos. E retomamos a conversa com o nosso convidado Aníbal Coutinho. Aníbal, há pouco estavas a dizer que de alguma forma trouxeste, na tua opinião, algo de novo para a linguagem e a crítica do vinho. E há expressões que são muito tuas. Quem habitualmente lê as tuas crónicas, as tuas críticas, sabe quase que sem espreitar o autor dessa crónica ou dessa crítica, que foste tu que escreveste. Pois, se calhar é verdade, mas eu acho que isso, cada pessoa que chega a um determinado setor, a uma determinada fileira, tem o seu universo e eu tenho as minhas referências. Sobretudo o que tento é aproximar-me do consumidor final. Aliás, tomei uma decisão de algum afastamento das revistas mais da especialidade porque respondem a um importante, mas muito profissional setor do vinho. E todo esse grupo de pessoas são pessoas já favorecidas, mais esclarecidas. Eu creio que depois há que concentrar a crítica mais no comprador, naquela pessoa que chega à garrafeira e de facto tem um linear pleno de hipóteses e que, portanto, precisa desse esclarecimento em linguagem algo mais popular.
Tenho feito esse esforço, mesmo nas publicações que tenho. Uma delas é justamente pensando nessa compra mais do dia-a-dia. Aliás, acabei agora a prova para o Guia Popular de 2011 e justamente é uma preocupação que tenho. Não é fácil escrever sobre vinho, é muito complicado nós passarmos para o leitor quais as sensações que determinado vinho nos acaba de proporcionar. É muito difícil. Eu digo sempre nas formações que dou que descrever um vinho é como descrever uma pessoa, com toda a dificuldade que isso pode encerrar. O vinho às vezes parece-nos mais jovial, mais alegre, mais festivo, às vezes parece-nos mais fechado, precisamos de conversar um pouco mais com ele. Portanto, tudo isto é aplicável à descrição de uma pessoa e, portanto, como sabemos, é difícil descrever pessoas e as pessoas são muito mutáveis, tal como o vinho. Portanto, acho que é uma comparação. Aliás, há imensas coisas que aproximam o vinho das pessoas. Se pensarmos a própria vida da videira ao longo do ano, é mais ou menos parecida ao período de gestação de um bebê. Portanto, há imensas coisas que aproximam o vinho das pessoas e é por isso que se diz que o vinho é a mais humana das bebidas. Temos o Aníbal que escreve crónicas, que classifica vinhos, temos o Aníbal que escreve guias, o Guia 2011, o Guia Popular de Vinhos, sairá, segundo há pouco me confidenciaste, no próximo mês de setembro. É verdade. E agora temos o W Aníbal. É verdade. O que é isso? w-anibal.com é um novo site e é justamente passar do papel, passar desse formato mais tradicional de comunicação para a janela do mundo virtual. Uma janela muito mais interessante, creio eu, com muito mais potencial, justamente porque é mais do que intemporal, eu acho que, e representante do futuro, eu acho que tem a globalidade da geografia. Ou seja, se um guia é algo que está localizado no território nacional, já uma página de internet pode ser acedida em qualquer ponto do globo. E nesse sentido, creio que é um esforço que faço de retribuição a tudo o que o setor me tem dado. O setor, eu serei sempre agradecido ao setor, porque de facto isto já é a minha segunda vida profissional e desde o primeiro minuto que aquela dúvida que sempre fica da mudança profissional, não é? Nunca me arrependi e até agora só tenho tido confirmações de que este é um caminho muito válido. Precisamente, a internet está cada vez mais presente na vida de cada um de nós e é precisamente sobre o vinho e a internet que nos fala a nossa convidada. Aprendemos a gostar dela, habituamo-nos a ela e já chegamos ao ponto em que não nos imaginamos a viver sem ela. Para que não restem dúvidas, falamos da internet. E o que é que o vinho pode ficar a ganhar com esta plataforma universal? Muito. Aos sítios na web mais comuns juntaram-se recentemente outros importantes recursos, alguns dos quais já usados por grandes empresas à escala mundial. As redes sociais, com o Facebook e o Twitter à cabeça, as televisões, rádios e jornais online, permitem concretizar cada vez mais a famosa aldeia global que um certo dia o pensador McLuhan profetizou. Ora, todos estes são instrumentos a potenciar por quem produz vinho. They are cheaper, they are very efficient and especially they help wine producers to connect with their consumers without having to go through regular media like the press. They can really communicate with their consumers, try to find out what the consumers like about their wines, what they don't like, what they could improve, and I think it's a very helpful tool. Evelyn Resnick é uma professora e consultora especializada em estratégias de marketing via internet aplicadas a vinho e a marcas. Viajou de Bordeaux até ao Porto, convite da Vinha Portugal, para participar numa conferência sobre marketing de vinhos organizada pelo IPAM. Questionada sobre a real importância que os produtores de vinho atribuem à internet, a resposta não podia ser mais clara. I think it's very new. Winemakers are usually very much concentrated on their own profession. They make wines and they think that to sell wines is not as important as to make great wines. And the web
could be a great help because it's, after all, less expensive and less time-consuming than to travel all over the world to present your wines. You can just sit behind your computer for 1 hour a day, go on sites, post a few comments on blogs, on forums, on Twitter, on Facebook, interface with your consumers, with other professionals, try to figure out where your wines are available, how they sell, why they sell in such country but they don't sell very well in this one. So it's kind of a great world that is really at your fingers tip. And I think it's something that wine producers don't use enough. Nem mais. Poderá a internet ajudar, em especial, os produtores europeus de vinho a recuperar cota de mercado? The web is a huge opportunity for European wine producers, especially now that the European market is kind of tightening. There are less consumers, unfortunately, but the USA are expanding every year. I think in 2012 there should be the biggest consumers market in the world. We have China, we have India, and all those markets can be reached very easily with the net. Lembra-se do que dissemos no início sobre a internet? Aprendemos a gostar dela, habituamos-nos a ela e já chegamos ao ponto em que não nos imaginamos a viver sem ela. Aníbal, se por um lado és, na atualidade, um dos nomes mais reconhecidos no setor do vinho, és, em simultâneo, um dos mais polémicos. E arriscar-me-ia eu a dizer que o que seria do país do vinho se neste momento fosses, por exemplo, o titular da agricultura. É uma polémica propositada? Aproveito este programa para fazer a minha primeira campanha, porque de facto gostava muito de ser titular da agricultura. Eu creio que o vinho precisa de uma revolução. O vinho, hoje em dia, as pessoas se calhar não se dão conta, consomem um vinho de cada vez de melhor qualidade, mas não se dão conta que o conforto dos produtores está a diminuir. E isso é algo que o vinho tem uma história interessante ao nível económico e empresarial. Não é tratado como um outro produto qualquer. O vinho é qualquer coisa que foi herdado de famílias e que, portanto, a geração que está agora no vinho não quer ser a ovelha negra e cortar como muitos deveriam fazer, porque o vinho, para muitos produtores, não é rentável hoje em dia. Esta é a realidade em Portugal. Para quem quer saber um pouco de estatística, o vinho em Portugal, em média, vende-se a 1 euro por litro. É evidente que depois temos grandes projetos, mas a média, digamos, o volume, vende-se a esse valor. E quando se fala, por exemplo, no Douro, que é de facto uma região com um prestígio internacional, já reconhecida com grandes medalhas e grandes pontuações lá fora, esse mesmo Douro também propõe vinhos a 1 euro ao litro. Esta é a realidade em Portugal. E como é que se consegue transformar esta realidade? Não é pensando que vamos subir lentamente, com um esforço continuado, de 1 euro para 1,10 euro. Isto não resolve o problema do conforto dos produtores. É muito importante que as pessoas reflitam sobre isto. E, sobretudo, quem tem que fazer a maior reflexão são os próprios produtores, que são, digamos, a base desta fileira. Chamo-lhe mais fileira do que setor, porque esse é outro problema que nós temos. Falta um bocadinho de representação na cabeça do setor. Um setor é, por exemplo, um setor farmacêutico, em que há um ente representativo dos interesses do setor. Ora, nós temos esse problema também na fileira do vinho, e é que existem várias cabeças. É uma fileira que, de facto, não consegue ter uma única voz, um único interesse no debate com o poder político, com a tutela. E, portanto, talvez isso justifique a dificuldade de pensarmos este mercado do vinho. Não tarda, vamos retomar a conversa com Aníbal Coutinho. Agora vamos tentar perceber um pouco melhor a filosofia de cozinha da chefe de cozinha brasileira Mara Salles.
Se tantas vezes associamos a alta gastronomia à inovação constante, começa a percorrer o mundo a filosofia do regresso às origens para daí recomeçar a inovação. Mara Salles, do restaurante Tordesilhas, em São Paulo, é um desses exemplos. Recentemente em Portugal, no Peixe em Lisboa, a chefe apresentou cozinha inspirada em produtos do Brasil. Aproveitou ainda para deixar uma reflexão sobre a cozinha brasileira, em particular no que respeita à utilização de produtos da Amazónia. Essa naturalidade que está instalada na Amazônia, ela precisaria ficar um pouco quieta, a gastronomia, num certo sentido. Assim, por um lado, ela é bastante interessante, instigante, propõe reflexões, e hoje os chefes estão muito antenados com relação ao seu ingrediente, como ele é produzido, se ele é bom, se ele é justo, se ele é limpo. Tudo isso, imagino que deva estar à frente do pensamento de qualquer chefe que tenha uma projeção, digamos assim, hoje. Acontece que esses ingredientes não estão prontos para a gastronomia ainda. Há questões para serem resolvidas e o meu temor é que eles acabem desencadeando um problema ainda maior, né? Que o índio que, por exemplo, faz o seu tucupi há tantos anos, passe a fazer tucupis de forma completamente errada, sem uso de técnicas que possibilitem eles atender essa demanda, que a qualidade das farinhas e de todos os produtos acabem ficando comprometidas por conta dessa demanda. E há uma precariedade muito grande na Amazônia, nas comunidades que produzem, esses ingredientes estão apregoados na gastronomia. Em São Paulo, uma das capitais gastronómicas do mundo, Mara Salles defende os sabores mais tradicionais brasileiros no restaurante Tordesilhas, algo de que não abdica. Eu houve um longo período onde, por exemplo, oferecer pratos comuns num restaurante como arroz, feijão, farofa, feijão preto, ingredientes brasileiros como a mandioca, jiló, maxixe, eram coisas não bem vistas. Isso vem se modificando, as pessoas começaram a olhar o próprio Brasil de forma diferente e isso tem levado as pessoas ao meu restaurante e aos outros poucos restaurantes bons que tem de cozinha brasileira em São Paulo. Poderiam ter mais. A paixão pela cozinha e pelos produtos genuínos são para Mara Salles a concretização de um sonho de criança. Quando eu era pequena, eu sonhava em adentrar esse mundo tão distante, a periferia, a floresta, os rios, que eram universos muito distantes da metrópole. E eu acho que eu tenho feito isso, eu me sinto muito bem fazendo esse trabalho. Posso dizer que eu sou uma pessoa muito feliz. Cumprida boa parte do tal sonho, o que ainda falta fazer após um percurso já tão vasto? Que perguntinha difícil. Eu gostaria de adentrar mais no Brasil, de conhecer mais. Eu acho que o Brasil ainda é um país a ser descoberto. Tem muitas descobertas para fazer no Brasil, muitos experimentos, muitos contatos, muitos encontros. É isso que eu desejo. O Brasil ainda é um pouco estrangeiro para mim, ainda hoje, apesar de tudo isso. Mara Salles, uma chefe de cozinha, acérrima defensora dos produtos do Brasil. Aníbal, a tua paixão pelo vinho é de tal forma grande que acabou por resultar num Aníbal produtor de vinho. É verdade. Como é que isso começou? Bem, começou desde a universidade, não é? Portanto, quem se forma em enologia e viticultura é óbvio que tem um grande desejo, que é fazer vinho. Infelizmente, no meu caso, tenho esse trauma, que é o facto de as minhas primeiras oportunidades nesta fileira do vinho terem sido na área da crítica, não é? E foram bem acolhidas, portanto eu tive esse desenvolvimento como crítico, apesar de ser enólogo, portanto estar registado na Associação Portuguesa de Enologia. De facto, passado alguns anos, e quando sentia que a crítica estava mais estabilizada, esse bichinho que estava lá dentro, não é, foi mais forte, porque é evidente que pode haver aqui algum conflito de interesse, não é? E de facto optei por elaborar alguns vinhos, mas sobretudo para o mercado externo. Portanto, há uma marca que é justamente Trauma, e agora os telespectadores sabem porquê,
que se vende em vários mercados. E para cá, ainda assim, na minha quinta, uma quinta ali em Lisboa, perto de Lisboa, ousei fazer um vinho de quinta, uma microprodução. Eu faço normalmente 2 a 3 barricas, portanto é de facto uma quintarola pequenita, mas ainda assim a melhor das barricas, depois de vários testes, de quase 6 anos de testes, em 2006 lancei uma barrica, ou seja, 250 garrafas, de um vinho que se designa por Escondido. E quem é o Aníbal? O que é que faz o Aníbal quando não está a escrever, não está a pensar, não está a produzir vinhos? O Aníbal é marido da Patrícia e é pai do João. Portanto, isso é a parte mais importante e é, digamos, a minha âncora. Aos dois um grande beijinho, porque de facto suportam esta atividade muito forte, muito intensa. Curiosamente, tenho outro balanceamento muito positivo, que é a música. Portanto, eu, para além desta atividade como na área do vinho, com multifunções, digamos, sou membro efetivo do Coro Gulbenkian e, portanto, tenho a sorte, a honra de poder fazer música de forma praticamente diária, talvez no melhor agrupamento musical português. Portanto, de facto, se juntares tudo isto, não me sobra tempo para ir ao cinema, isso não me sobra. Mas de resto tenho uma vida muito preenchida e é a vida que se posso dizer de alguma forma que pedi a Deus. E no coro, és mais afinado do que no vinho? Sou um tenor relativamente afinado, de vez em quando tenho que beber qualquer coisa para manter ali a bela tonalidade. Aníbal, foi um prazer, até breve. Quanto a nós, aí em casa, até a próxima.